Only be, only be, all things are only be, only be, only be. All things are only. Momento de meditação. Este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 5. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Branham, na mensagem A Série de Adoção, a ele ouvi. No parágrafo 22 em diante, o profeta disse: para nosso texto nesta noite, eu quero somente tomar uma porção do capítulo 17 de Mateus e as últimas poucas palavras do versículo 5. Este é meu filho amado, a ele ouvi. E é o que nós lemos também. E se o Senhor permitir, eu desejo usar ou desenhar um contexto das últimas 3 palavras do versículo 5. A ele ouvi. 3 palavras. Ainda, como eu disse ontem à noite, estes são temas muito pequenos, mas é tudo o que precisamos saber. É o valor se simplesmente fizermos como este pequeno tema nos leva a fazer. Não haverá nenhuma pessoa desapontada neste edifício nesta noite. Simplesmente a ele ouvir. Seja o que for que ele disser para fazer, você o faça. E então, se você está enfermo, a ele ouvir.
Se você é um pecador, a Ele ouvir. Se você precisa de algo, a Ele ouvir. Ele tem tudo que você precisa nesta viagem. Ele tem isto para você, esperando para te dar. O preço já foi pago, não há nenhum preço para pagar por isto. Simplesmente a Ele ouvir. Ouça o que Ele tem a dizer, pensando em quão pequeno simplesmente aquele pouquinho de escritura ali, aquelas 3 palavras seria o suficiente para mandar um reavivamento ao redor do mundo e salvar cada pessoa que existe no mundo. Há alguns anos atrás, eu li um pequeno artigo em uma revista que era uma propaganda, eu creio que era da gasolina Sinclair, ou alguma qualidade famosa de gasolina, e eles diziam que um galão de gasolina Sinclair em um certo tipo de máquina, se ela pudesse ser construída de modo suficientemente forte, poderia levantar a esfinge a umas 10 polegadas do chão. E eu pensei, como a companhia Sinclair gosta de jactanciar-se no poder de sua gasolina, e como o pouco pode fazer muito. Mas eu pensei nesta noite que uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador que há no atoleiro e tirar todas as enfermidades que existem nos hospitais, fechar todas as prisões e penitenciárias, libertar todos os que estão nas instituições de débeis mentais, pessoas enfermas e aflitas, e colocar alegria ao redor do mundo inteiro com uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então vir a uma reunião e escolher um pequeno tema como este. Recordem, eu faço isto com tudo que está em meu coração, em oração, tentando descobrir simplesmente o que eu pensei que o Espírito Santo me dirigiria a ensinar, ou a respeito do que falar. Eu sempre disse, se eu simplesmente pudesse segurar uma gota literal do sangue do Senhor Jesus Cristo em uma travessa, como eu o seguraria em minhas mãos e apertaria em meu coração e clamaria: ó Pai, eu agora seguro o sangue do Senhor Jesus contra o meu coração. Que emocionante e que alegria e a bênção que seria para mim segurar em uma pequena taça ou algo, uma gota do sangue do Senhor Jesus. Porém saibas, na visão dele, tenho algo maior do que aquilo nesta noite. Eu tenho contra o meu coração, nesta noite, a vocês pessoas, as quais são compradas pelo seu sangue. Ele pensou mais em vocês do que em seu próprio sangue, porque ele o deu para que pudesse vos santificar e vos trazer em sua presença.
são as coisas pequenas, não são as grandes coisas que fazemos, são as pequenas coisas que deixamos de fazer. Ontem à noite eu estava falando a respeito do pequeno selo de postagem e eu estava contando a respeito do rei George, o último rei George da Inglaterra, quando ele passou pela Colômbia Britânica e esteve em Vancouver. Todas as escolas fecharam para que pudesse ver o rei, e os canadenses queriam ser leais ao seu rei. Eles deram a todas as criancinhas uma pequena bandeira britânica para se colocarem nas ruas, e quando Sua Majestade, o rei, passasse, elas balançassem aquelas bandeirinhas para mostrar que o estava apoiando e que eram seus súditos. E os professores dispensaram todos os companheirinhos, e depois que o rei passou, todas as criancinhas das escolas retornaram, exceto uma pequenina, e a professora ficou muito triste. Então ela chamou todas as outras crianças mais velhas e disse: o que aconteceu com a Martinha? E eles não podiam encontrá-la. Eles disseram: bem, ela estava no nosso grupo, mas eles não podiam encontrá-la. E a professora histericamente saiu correndo pelas ruas e começou a procurar por esta certa garotinha que não havia voltado. E depois que todos foram às ruas, clarearam, seguindo o rei, cantando Deus salve o rei, e eles encontraram esta garotinha de pé atrás de um poste telefônico, com sua cabecinha inclinada em sua mão, em prantos. E a professora a apanhou e ela disse: Marta, querida, por que você está chorando? Disse: você não balançou sua bandeirinha para o rei? Ela disse: sim, professora, eu balancei minha bandeira. Ela disse: bem, então você não viu o rei? Ela disse: sim, professora, eu vi o rei. Ela disse: então, por que você está chorando assim, querida? E ela respondeu: sabe, professora, eu vi o rei, mas eu sou tão pequenina que ele não me viu. Não é assim com o nosso Rei Jesus. Não importa quão pequeno seja você, quão pouco você faça, você não pode fazer a menor coisa sem que ele o saiba. Tudo a respeito disto. Ele conhece cada mágoa, cada dorzinha que você carrega, cada desapontamento que você tem. Não importa quão pequeno seja, ele continua sabendo tudo sobre isto. Sabe, nosso Senhor, ele age no campo humano. Às vezes ele trata com grandes grupos de homens, às vezes trata com poucos. Nós temos registrado que certa vez ele tratou com 500 após a sua ressurreição.
Então temos onde ele tratou com 70, com 12 e até mesmo com 3. E então temos época em que ele trata com apenas 1. É isto que o faz ser Deus para mim. É porque ele é a humildade. Eu tenho tido o privilégio de viajar muito e tratar com grandes homens. Quando eu encontro com um homem que tenta ser grande, você sempre pode classificar aquele homem. Ele não é muita coisa. Um grande homem tenta te fazer pensar que você que é o grande. Mas um homem que deseja ser grande, se você simplesmente o afugenta até o fim, você descobrirá que é um bobo presumido. Agora, isto não eu não digo isto de maneira vulgar. Um grupo de irmãos metodistas que acabou de receber o Espírito Santo veio à minha igreja, e onde eu pastoreava, e eles eram grandes homens, moram lá em Indiana, e eles disseram: irmão Branham, depois que recebemos o Espírito Santo, nós lemos alguns livros. Disseram: devemos nos esperar no Senhor e procurarmos o Senhor para nos dizer sobre nosso ministério. Eu disse: não faça isto de modo algum. Ele disse: bem, o livro diz. Eu disse: ora, espere um minuto, irmão. Se você alguma vez tomar um homem que é tão zeloso, que sempre está desejando fazer algo, Deus não pode confiar nesta pessoa. Se você observar na Bíblia, os homens que Deus usou eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isto, e é este que Deus usou. Tomemos, por exemplo, Paulo, Moisés e outros tentando correr da própria causa, e um homem dá ao homem algo para fazer e ele fica tão zeloso daquilo. A primeira coisa que você sabe é que ele fica inchado. Mas se um homem não quer tal coisa, talvez Deus possa usá-lo por algum tempo, de algum modo. Se você simplesmente puder tirar algo dele. Mas o homem que realmente quer ir detornar o mundo e dilacerá-lo, geralmente Deus não pode confiar nele, porque ele não pode, ele nem mesmo deseja fazer aquilo, ele faz aquilo de seu próprio modo. Se um homem não desejar ir, então Deus tem quase que empurrá-lo aquilo. Este é o tipo do homem que Deus geralmente usa nas Escrituras. Eu disse: você simplesmente viva para Ele e o amem de todo o seu coração, e Ele te colocará no lugar que Ele deseja que você esteja. Isto é correto. Nós tentamos tomar o lugar um do outro. Não podemos fazê-lo. Devemos sempre guardar nossa chamada
onde Deus tem nos chamado. Agora, eu gostaria de dizer que nesta leitura escriturística, nesta noite, no capítulo 17, quando vocês forem para casa, eu gostaria que vocês lessem este capítulo todo. Agora, encontramos que Jesus estava preparando para fazer algo grande, e algo grande estava para acontecer. E quando Deus se apronta para fazer grandes coisas, a primeira coisa que Deus geralmente faz é fazer isto conhecido acima nos céus. Primeiro, Ele sempre declara as suas obras nos céus antes dele fazer aquilo na terra, como o nascimento do Senhor Jesus. Quais foram os primeiros que vieram? O que declarou isto primeiro? Uma estrela começou a varrer os céus. Os magos viram do Oriente para Jerusalém, lá da Índia, os 3 magos. Quando eu fui à Índia, a gente continua a vê-los da mesma maneira, assentado nas ruas. São os que eles chamam de homens sábios ou de magos, fitadores de estrelas, como alguns os chamam. Mas Deus sempre declara as coisas no céu antes dele fazê-la na terra. E esta era uma ocasião especial. Pedro, mais tarde em sua vida, se referiu a isto como Monte Santo. Agora, eu não creio que o apóstolo quis dizer que o monte era santo, pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas ali e tudo mais. Não era um monte santo, mas era um Deus santo no monte, não um monte santo. Nós ouvimos tanto hoje a respeito de Santa Igreja ou do povo santo. Não há nenhuma Santa Igreja ou povo santo. É o Espírito Santo no povo que faz a santidade. Não é a Santa Igreja ou o povo santo. O Espírito Santo na igreja. Deus os abençoe com estas palavras, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.